As empresas médias vivem um paradoxo. Sabe que precisa de uma visão estratégica de marketing para crescer, mas não querem ou não conseguem bancar um CMO em tempo integral. É aí que entra o modelo CMO as a Service, um executivo sênior que não bate ponto e nem entra na folha como CLT, mas que entrega exatamente a direção estratégica que falta. Afinal, será que o marketing precisa estar 40 horas por semana dentro da empresa ou pode ser contratado sob demanda como um serviço que acelera o crescimento? Este é o assunto do episódio de número 4 aqui da Academia de Marqueteiros. A Academia de Marqueteiros, o lugar onde você trabalha o seu marketing aí, estuda o seu ambiente de estudo de marketing para se tornar um profissional cada vez mais relevante e atento às novidades de mercado e todas as discussões. Aqui a gente vai a fundo no assunto marketing. A gente tenta sair daquele raso, daquele oceano com um palmo de profundidade e tentamos aqui buscar águas mais profundas e discussões mais densas a respeito do marketing como um todo. Eu sou o Temo Moro e faço parte desse projeto e não estou sozinho, estou com o meu parceiro e mentor também aqui na Academia de Marqueteiros, Eduardo. É isso aí, sejam muito bem-vindos. Agora sim, ao vivo no YouTube, ao vivo no LinkedIn, no perfil, 100% preparado como merecemos. Então é isso, então muito prazer aí. Quarto episódio aí, basicamente um mês, né? 4 semanas de podcast, então de muitas que vem pela frente. Então esse tema bem interessante aí, boa abertura, vamos falar bastante sobre isso. E será que é possível? Será que não é? Será que os CMOs estão preparados? Será que os CEOs estão preparados? Como será que está esse mercado aí? E você viu que a gente já assim, no quarto a gente conseguiu uma melhorada de abertura. Vamos ver se a gente segue essa atuada, né? Isso aí. Mas deixem nos comentários aqui que vocês preferem, que vocês acham também se foi bom. Comenta aí no YouTube, estamos ao vivo. Agora, quem quiser participar aqui do podcast na gravação, ela vai acontecer sempre nas sextas-feiras, às 15 horas. Então você pode comentar no YouTube. No YouTube a gente consegue botar aqui na tela para você aparecer. No LinkedIn a gente ainda não consegue, e eu não sei porquê, mas a gente lê o teu comentário de uma forma ou outra. Pode comentar aí, participar. E a gente vai discutir hoje a respeito sobre a profissão, o modelo de negócio de CMO as a Service, né? Qual que é o conceito do que é o CMO as a Service? CMO as a Service é um jeito bonito aí de dizer, né? Entregar um serviço de CMO, né? O CMO é o Chief Marketing Officer, né? A tradução literal ali é o responsável por marketing dentro da empresa. E a ideia de ser CMO as a Service é um modelo part-time, né? Como que é em português? Eu odeio quando eu faço isso. Fracionado. Fracionado ali, um modelo de atuação fracionado, onde você não fica full-time no cliente, você não fica o tempo inteiro, né, as 40 horas semanais ali dedicado a um cliente, você consegue pegar mais clientes, né, particionar ali a tua agenda e, consequentemente, o investimento, o custo por parte do CEO também fica particionado. Então, você entra ali num modelo um tanto quanto mais barato. Então, basicamente, e aí eu queria bastante chamar uma discussão com você, Edu, de o que diferencia o modelo de CMO as a Service, pensando nos prestadores de serviço de marketing que são conhecidos no mercado hoje. Quando a gente precisa de marketing, normalmente o que vem na nossa cabeça? Ou eu vou atrás de um consultor, ou eu vou atrás de uma agência de marketing. A gente está entrando e trabalhando com um terceiro modelo, que é o CMO as a Service. Eu queria abrir um pouco a discussão e dar início à discussão nesse episódio, falando um pouquinho desses três modelos, né? O que são as diferenças, o que quem contrata tem que esperar e o que quem quer pensar como forma mais estratégica, ascender aí numa carreira mais estratégica, qual que é o posicionamento que ele vai ter. A gente vai discutir isso ao longo do episódio, mas acho que essa distinção de uma forma bastante acadêmica ou pelo menos didática
é importante a gente discutir aqui a diferença entre a agência, consultoria de marketing e o CMO as a Service. Como você diferencia, Edu? Bom, vamos lá. Será que eles convivem juntos, bem juntos, no mesmo Tem essa. lógico, no mesmo ambiente ou não, né? Então, É. acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que o papo não é um ou outro, né? Então, eu acho que é entender de fato necessidades. Eu acho que em alguns casos a gente consegue ter os três, em outros não. Então, acho que vai depender muito. Mas vamos dividir não por agência e consultoria, mas gestão e operação, para ficar mais fácil. Então, a gestão, né? A pessoa que no caso é o CMO as a Service, ou um consultor, né, que está lá para acompanhar o trabalho, e ele está junto com a alta direção, junto com o presidente, com o CEO e tal, entendendo negócio, entendendo mercado, entendendo necessidades, e tem que ter alguém fazendo. A grande diferença desse modelo é que hoje, se o CEO contrata uma agência e é uma empresa grande, ali, média, vamos dizer assim, não tão grande, dificilmente esse cara vai ter essa pessoa estratégica, né, de gestão na empresa interna, porque esse cara custa $500 mil no mínimo ano, até mais, dependendo do mercado da cidade, vamos dizer, que esse cara está. E esse cara não vai querer gastar, às vezes, quase $1 milhão ali, 600 mil, 800 mil reais numa pessoa que não vai executar, uma pessoa que vai pensar o negócio com ele. E aí você tem a agência, que vai custar mais X mil reais por mês, você tem um funcionário interno que deve fazer algumas coisas, então qual que é a grande dificuldade aqui, né, que a gente precisa olhar? Primeiro, o presidente tem condições de fazer isso, né? Ele é a pessoa ideal para fazer isso. Ele precisa conhecer nessa profundidade que a gente está falando sobre gestão desse departamento, dos negócios, de pessoas. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Assim como nas finanças, ele tem um contador, ele tem um cara financeiro interno. A área financeira é uma área que normalmente as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, têm consultorias frequentes em várias áreas, de parte de imposto, parte de custo, parte de caixa, sempre tem. O marketing não. Então, assim, a gente tem a preocupação com o dinheiro, e é evidente, né, tem que ter. Vendas, então a gente tem ali, às vezes, departamento de vendas, tem treinamento de vendas, tem algumas coisas nesse sentido. E o marketing, contrata um carinha lá, a gente faz uns anúncios lá, coloca no LinkedIn, no Google, uns videozinhos no YouTube lá e beleza. Então, é isso, eu acho que nós vivemos esse momento agora, dessa reflexão, e esse podcast está aqui para a gente acalorar essa discussão, eu sou um CEO de uma empresa que faturo lá meus 10 milhões mês, vamos colocar 10 milhões mês, invisto 150, 200 mil reais, que é 1%, 2% disso em marketing. Se eu contratar um CMO, vai 20%, 25% da minha verba. Só com ele. Fora que ele vai estar no escritório, vai ter computador, vai ter bônus, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter que ter equipe, vai ter que... Então, a conta não fecha. Então, ele não contrata. Aí ele traz um cara, não júnior, mas um cara ali mais ou menos, que custa bem menos tal, mas que não resolve. Porque esse cara não tem essa vivência, não tem esse conhecimento, né, não está preparado para assumir essa cadeira. Você está trazendo um cara de, vamos dizer assim, um analista quase, ou um cara que não é nem um gerente, ali, um intermediário, para um cargo de diretor, de C-level. O conceito está errado, né? Não é a pessoa que está errado. É a pessoa que está sendo contratada que está errada. E aí, será que esse CEO sabe como discutir, como conversar estratégia, como analisar, como gerenciar, como o dia a dia desse CEO com esse gestor? Então ele acaba pedindo as coisas, cara, faz isso, faz aquilo, faz isso, sem saber se aquilo é importante ou não, sem um plano muito bem definido, né? Então acho que é essa divisão. Eu acho que mão de obra precisa ter para operacionalizar, gestão precisa ter, porque senão a gente não sabe o que fazer, né? Vai sair dando tiro para todo lado, não sabe nem se está dando resultado ou não. E o CMO as a Service cabe muito bem para essas empresas. Então eu dei um exemplo de 10 milhões de faturamento, que eu acho que é um caso bastante fictício, bastante realista e que tem centenas, milhares de empresas no Brasil que faturam ali de 5 a 10 milhões mês. Né? Então, 1% disso é 100 mil. Então, 100 mil reais é uma verba considerável que você consegue ali né, ter uma pessoa cuidando disso, tem que ter profissionais trabalhando, CRM, investimento em mídia, dá para fazer muita coisa com 100, 150 mil reais. Né? Então, acho que esse é um papo inicial aí. Eu acho que eu gostei do caminho que você foi na divisão das esferas ali, das escalas, né? De estratégico, tático e operacional.
Quando a gente pensa no modelo de agência, normalmente o modelo de agência ele ocupa muito bem ali a parte operacional. E a empresa, no momento de crescimento, que está chegando ali nesse faturamento que você coloca, ele entende as necessidades operacionais de marketing. O C-Level ele consegue entender que precisa ter um site, que precisa ter não uma estratégia, mas uma operação de marketing. E aí, a partir disso, a contratação de uma agência faz bastante sentido, porque a agência ela te traz um know-how operacional, um braço operacional muito qualificado para poder executar as demandas ali do dia a dia que efetivamente o CEO está precisando. Então a gente está falando de uma camada, né, operacional tática ali. O CMO as a Service ele entra numa outra cadeira, né, que é justamente a cadeira de ser o par ali, de ser o C-Level, e essa pessoa precisa ter uma senioridade alta. Então, assim, quando eu achei legal você falar que cabe as 3 cadeiras, pode caber no mesmo modelo. E só o CMO ele não executa nada, então ele vai precisar de uma agência ou de um time para executar. E dependendo da necessidade pontual que se tem, um ajuste pontual, alguma coisa ali que foge um pouco da capacidade desse CMO de executar, de aplicar, ele pode contratar um consultor que vai resolver um problema pontual ali. Então dá para coexistir as 3 coisas. O que a gente quer desmistificar nesse episódio é que um não substitui o outro. Não necessariamente a gente precisa brigar com o nosso coleguinha por um mercado, porque, na verdade, as coisas se somam e o que a gente precisa é educar o mercado, explicar para o CEO a diferença e o que ele tem que ter de expectativa quando ele está chamando ou um CMO as a Service, ou um consultor, ou uma agência. Muitas vezes o CMO contrata a agência com a expectativa de ter as 3 cadeiras. E isso acaba frustrando muito, e o modelo de agência acaba sendo bastante prejudicado por conta disso, porque na ânsia ali de conquistar o cliente e tudo mais, tem um alinhamento, um desalinhamento de expectativa no início, e isso se perdura do longo do contrato, e aí tem aquela troca recorrente de agência, que na verdade muitas vezes não, mas que não necessariamente é culpa da agência, pode vir a ser culpa do cliente que não está sabendo efetivamente o que solicitar. Então, eu acho que é importante a gente entender que esse modelo, que é um modelo que a gente trabalha hoje, é um modelo que a gente aplica hoje de CMO as a Service, e é um modelo que a gente traz nas nossas mentorias dentro da academia de marqueteiros, é um modelo onde você vai ocupar uma cadeira mais estratégica. Né? Você não necessariamente vai abraçar execuções, você vai precisar ter braços de execução, aí pode ser equipe interna sua, pode ser agência parceira, aí o modelo vai variar conforme a tua ambição ou o teu desejo de ter ou não equipe, tem vários fatores aí, mas é importante a gente entender as camadas, né, o que vai acontecer para cada momento. Então, assim, o CMO as a Service, ele entra como um CMO mesmo. Ele olha a métrica de negócio, ele olha número de negócio, ele enxerga objetivos e anseios de negócio junto com o CEO. O que ele faz com esses objetivos e anseios? Transcreve para ações de marketing, transcreve aquilo numa ação de marketing e aí auxilia quem for executar na execução desse plano de marketing. Então ele trabalha de uma forma um tanto quanto diferente. Mercado e oportunidade, do que tipo de mercado você vê que é interessante para quem quer atuar, ou principalmente o mercado que é mais carente, né, de um profissional mais estratégico, assim. Bom, vamos lá. Eu acho que tem alguns números que a gente acabou levantando aqui, né, não são dados muito precisos, porque o mercado não tem esse tipo de dado, mas a gente conseguiu levantar alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, que é o que acontece lá a pouco está chegando aqui, a gente sabe disso, e cada vez mais rápido. Né? Então a gente sabe que os Estados Unidos lançava uma coisa que 5 anos estava aqui, aí caiu para 3, aí caiu para 2, hoje quase que é ao mesmo tempo, né? Mas esse é um tipo de movimento que demora um pouco mais. Mas assim, de pandemia para cá ali, 2011 para 2024, mais ou menos dos últimos 2, 3 anos, a gente mais que dobrou
o número de executivos, né? Aí não só CMO, estou falando de qualquer tipo de executivo nesse modelo fracionado, mas que dobrou o número de pessoas trabalhando nesse modelo, né? E pô, mais que dobrou é um número que é representativo para o mercado maduro, para o mercado forte, um mercado gigantesco, quase o dobro do mercado brasileiro em termos de pessoas, né? Um mercado empresarial também bem forte. Então, esse é um primeiro dado que a gente precisa analisar, olhar e olhar, colocar na matriz SWOT, né? Então, tem que estar lá. Isso, de fato, é um indicador aí bom para quem está olhando para esse mercado, né? No nosso caso, nós, né? Então, e aí. Mas, assim, eu vejo que tem empresas que... Eu vou começar pelas empresas que não necessariamente vão ter um CMO as a Service na teoria, tá? Porque a gente tem um cliente que entra nesse caso, mas é uma exceção, né? Empresas muito grandes, né? Então, assim, empresas que faturam 200 milhões, 300 milhões ano ali e tal, consegue pagar 800 mil reais, R$1 milhão para um CMO as a Service e tem necessidade. Um CMO full time, né? Full time. Só que a gente é um cliente que é um cliente que está dentro dessa categoria de cliente grande, de empresa grande, está toda na América Latina e tal, e eles optaram por ter um CMO as a Service, né? Então volta aquela frase inicial que o Temo falou. Se quiser ouvir de novo, dá uma voltada aí, no 6:22, e você volta a nos ouvir, porque é aquilo. Será que todo mundo precisa de um cara 24 horas lá dentro, olhando com crachá, com o computador da empresa, indo para a festinha de aniversário mensal de todo mundo? Será que precisa, independente do tamanho? Ou será que algumas big techs aí vão ter e a grande maioria não? Então, acho que essas grandes empresas, na teoria, né, elas não são um foco principal, não seria um ICP aqui muito claro. Quando você cai para empresas médias já ali, né? Vamos colocar empresas médias que Deixa eu fazer desculpa te cortar, mas fazer um comentário sobre essa grande. Eu acho que tem uma questão também de como que a empresa se tornou grande, né? Sim. E um histórico ali do que ela entende por o nível de maturidade do marketing. Existem muitas empresas que malemar investem em marketing, tem um modus operandi ali no investimento para baixo do mínimo, e que elas crescem por inúmeros fatores, por oportunidades de negócio, por estratégias, enfim, por inúmeros fatores, né? Existem indústrias gigantescas que, por questões contratuais ali, vai através de indicação, fechando vários contratos, crescem e nunca precisou investir em marketing, mas fatura ali suas centenas de milhões. E aí, nesse caso, ela não tem a demanda efetiva de ter alguém 40 horas, né, por semana ali, num custo tão elevado. Então, acho que tem alguns cenários que a gente tem que avaliar ali com mais detalhe. Existe uma expectativa, existe uma forma de generalizar, né, que é o que a gente está tentando fazer ali, definir algum range de empresas que possa perceber essa necessidade de ter um CMO as a Service, que normalmente é quem não consegue contratar o CMO full-time, né, mas existem momentos e modelos de negócio que, mesmo faturando e tendo capacidade de pegar o CMO full-time, não tem a demanda ou não tem a cultura e precisa ter um outro processo ali para efetivamente... Acaba sendo mais eficiente pegar um CMO as a Service que coloca alguém abaixo desse CMO e treina essa pessoa para depois substituir o próprio CMO as a Service como um CMO full-time, alguém de dentro da empresa. Então, assim, às vezes depende muito do modelo, depende muito da oportunidade. Então, nas grandes existe sim oportunidade, né? São exceções, mas vale uma análise no caso a caso. Boa. E é muito mais difícil você fechar também um contrato desse, né? Então sim, não é tão assim. Mas assim, pela categoria pequena, média e grande, que seria uma empresa média, tem duas coisas que a gente pode analisar: número de funcionários e faturamento, né? Então, não vamos atentar muito a esses números no detalhe, mas é uma empresa que fatura ali pelo menos uns 5 milhões ano, no mínimo 5 milhões ano, que tem mais de 100 funcionários ali. Então, mais ou menos esse é o padrão, né? Então, a empresa que tem o seu faturamento ali nos 400 mil, 300, 400 mil mês, no mínimo, né? E aí o range é muito grande, pode chegar lá a 300, 400 milhões de reais ano, que é muita coisa. Então, essas empresas que têm esse número de funcionário, elas de fato conseguem tirar um percentual. Se ela tiver 3% do faturamento dela, 4%, 5%, dependendo do tipo de negócio, o lucro que ela tem, a margem,
ela vai ter condições de ter esse CMO, de ter uma equipe ou ter uma agência, de fazer um investimento bom, e isso não vai afetar o lucro final da empresa, né? Evidentemente que a busca é por retorno. Então, essas empresas médias, elas são muito boas, né? Então, elas têm um faturamento bom, e só que elas ainda estão enxutas. O que o Temo falou é muito verdade, assim, provavelmente elas não têm essa maturidade, né, esse conhecimento, é mais uma que troca de agência todo ano ali, que bota um gerente de marketing, demite, contrata outro, contrata o design, é isso, né, normalmente. Eu vejo, eu sempre tomo muito cuidado de falar em startup, porque eu acho que a startup é um bom nicho, desde que já esteja num nível, pelo menos, de produto já validado, que já tem uma recorrência de venda ok, que o produto já seja mais maduro, que a empresa já seja um pouco departamentalizada, né? E elas precisam do quê? Se organizar. Né? Então, a governança do marketing, a estruturação do marketing, de time, ela é necessária. Né? Então, mas é uma startup que não tá começando ali a lançar uma ideia. Essa é complicada porque dificilmente ela vai conseguir arcar com um negócio de médio prazo, pode acontecer muita coisa. Né? E o mais importante no Brasil, na minha visão, que é que o maior número de empresas que a gente tem são empresas familiares com gerações agora em transição de geração. Né? Então a gente está falando, se você pegar hoje quem está com 30 anos ali, 35 anos, que está assumindo as empresas, esses caras já são nativos digitais. Tudo que a gente está falando aqui, eles já têm um conhecimento, né, muito diferente da geração anterior, que tinha ali seus 60, 70 anos, que são os pais, os avós, às vezes até estão ali, e esse cara está assumindo. Então, para esse cara é muito mais fácil a gente trazer esse discurso e mostrar a importância e o benefício disso, né? Então, a gente não tem uma barreira, né, uma objeção tão grande quanto a gente teria para uma empresa que teria um dono um pouco mais antigo ali no cargo, que está uma idade já um pouco mais avançada. Então, eu vejo que são 3 áreas ali, 3, sei lá, nichos, vamos chamar assim, bastante interessante para a gente discutir aí. E essa questão da transição de geração é legal porque, principalmente, quando entra uma pessoa, o filho ali está começando a assumir, está entrando, ou o pai e o avô está começando a largar a mão, o filho ele vem com essa vontade de inovar, de trazer aparatos tecnológicos, e ele normalmente bebe de algumas fontes que não são tão boas do conhecimento de marketing, que é quem está no hype de marketing, que são muitos gurus de marketing. Eu não gosto de falar mal de guru, assim, eu evito falar mal do trabalho, eu acho que o guru ele presta ele tem o seu papel, tá? Vou falar assim, eu vou deixar o falar mal de guru para um próximo episódio. Mas assim, eu acho que ele faz um papel muito ruim na educação de um mercado e no ganho de maturidade de mercado a partir de promessas extremamente levianas e todo aquele conceito Sim. que a gente, profissional sério de marketing aqui, sabe que é prejudicial. Né? Eu acho que a gente tem que parar, tem que vestir um pouco aqui a sandália da humildade e falar assim, não é porque a gente estuda marketing a fundo que a gente é mais inteligente que o guru, não, porque o guru ele estuda muitas vezes muito mais do que a gente para entender, né, comportamento humano, para entender e lançar as fórmulas da forma que eles lançam e todos os gatilhos e todas as estratégias ali, tem muito estudo, não é à toa que dá certo, não é à toa que muita gente ganha dinheiro com isso. Então, assim, eles têm todos esses méritos, a gente pode entrar, né, não vou entrar na discussão se a gente é a favor ou contra. Mas então, assim, essa galera, ela vem meio com esta educação. E aí cabe a nós, profissionais de marketing, virar e falar assim, cara, uma coisa é o marketing digital, uma coisa é a fórmula pronta, uma coisa é alcance e CTR numa campanha de Meta Ads, outra coisa é KPI de negócio, outra coisa é margem de contribuição, outra coisa é trabalho com negócio, né? Outra coisa é governança. E aí, necessariamente, precisa ser um profissional de marketing sênior para ajudar esse CEO ou esse aspirante, ou essa aspirante a CEO, né, que está chegando nesse cargo aí, muitas vezes de paraquedas, né? Não necessariamente, às vezes, essa pessoa quer estar ali, né? Tem esse caso, esses momentos também. Então, assim, é um mercado bastante interessante, porque existe esse gap mesmo, assim, a gente sabe bem que existe esse gap. Então, assim, para trabalhar a questão de governança,
não existe hype de como trabalhar a governança. Eu acho que, para quem não, né, se quiser aprofundar, a gente tem um episódio sobre governança, se não me engano foi o episódio passado, o 3. 3. O 3 foi sobre governança, então né, recomendo, foi uma discussão bastante rica a respeito disso, mas é um mercado que a gente tem que tomar cuidado no discurso ali na hora que a gente está entrando tentando entrar nele. Então, assim, sinais, né, onde que a gente acha que cabe exatamente um CMO as a Service. É uma empresa que tem uma verba considerável para trabalhar com marketing, mas não tem uma percepção de retorno a respeito daquela verba investida. Tá? Então, acho que isso é importante. Se você vê que aquela empresa que reclama muito de agências e que troca de agência com determinada frequência, provavelmente o problema não é a agência. Sabe aquele professor que reprova todo mundo, né? E aí dificilmente o problema são os alunos, né? Normalmente o problema é o professor. É a mesma coisa, né? A empresa que demite muita agência, muitas vezes o problema não são as agências que estão sendo contratadas, e sim a pessoa que não está conseguindo gerenciar as agências. E neste modelo, um profissional sênior de marketing faz bastante sentido, então também é legal a gente monitorar. E aí eu estou falando do lado da ótica de nós profissionais de marketing, né, monitorar essas trocas, ou entender, ou até numa reunião de prospecção, perguntar, né, quais foram as últimas agências, quanto tempo durou e quais foram as experiências. Eu recomendo você pegar um café nessa hora, né, porque a pessoa vai começar a desabar ali, falar das experiências, mas enfim, então acho que isso é um ponto importante. Você quer puxar algum gancho aí, Du? Não, Temo, eu acho que da agência, acho que a gente está passando por isso nesse momento, eu temo, né? Em setembro de 2025, a gente está quase um mês para fechar um equipe, e a gente, lá atrás, a gente trouxe as opções para o cliente. Você tem a opção A, B, a C, os prós e contras da A, da B, da C, o que a gente sugere, por que a gente sugere, né? Qual que é o caminho inicial, o que a gente pode fazer depois. E assim, se o cliente estivesse contratando isso diretamente pelo tamanho do projeto, pela complexidade, por tudo que exige, eu garanto que a chance disso não dar bom ia ser muito grande. A chance de dar errado. Né? Não é culpa dele, não é porque eu sou mais inteligente que ele, é porque eu vivo isso há 30 anos. E ele nunca contratou. Eles nunca tiveram uma agência, nunca contrataram um profissional e nos contrataram justamente por isso. Né? Então, é isso. Eu acho que tem que tomar muito cuidado disso. Então, a gente tem que ter essa humildade, vamos chamar assim, né? De falar, pô, deixa com quem tem mais sola de sapato nisso aqui, que já gastou mais sola de sapato do que eu nisso, que conhece, sabe como funciona. Com certeza, essa troca de agência vai acontecer com muito menos frequência, né? Se a gente conseguir. Vamos errar? Evidentemente que vamos, né? Podemos ter, por mais que você conheça a agência, o profissional, e você contrate, dor de barriga pode dar sempre, né? A gente pode ter um resfriado todo dia, então, mas em escala muito menor, né? Percentualmente, evidente. E é sempre um jogo de alinhar a expectativa, né? Então é o que a gente falou lá no começo, assim, se quem está contratando a agência não ficar claro o papel que a agência vai executar, vai frustrar mais para frente. Então, e é muito comum. Acho que essa é uma das dores mais claras, assim, no nosso mercado de marketing, essa questão de troca de agência. Eu brinco que acho que o mercado que machuca tanto o cliente quanto de agência, só talvez na construção civil aqui, pedreiros e prestadores de serviço. Eu costumo brincar que é bem isso, assim, né? Não pega prazo, perde muita coisa, enfim. Mas é natural do mercado, e isso é péssimo para o nosso mercado, né? A gente tem que fazer esse trabalho. É caro, né? Além do custo, né? Você dificilmente coloca o custo do tempo que você demorou para ter uma agência e demiti-la, o tempo da agência nova chegar e começar a entender o que quer e começar a conseguir trabalhar. Aí você faz isso de novo ano que vem, aí daqui 6 meses. Você colocar o custo disso no papel é violento. Valeria mais a pena ter contratado uma equipe interna e ter treinado com estratégias de retenção de talento, muitas vezes, porque daí você vai ter uma longevidade nesse propósito. Inclusive, essa análise é uma análise que um CMO as a Service consegue fazer num momento como esse, né? Dependendo do porte da empresa, dependendo de quem está ali dentro, né, das habilidades e dos recursos humanos que a gente tem dentro da empresa, dá para
puxar algumas pessoas ali de alguns cargos para assumir essas cadeiras de marketing. Mas, de novo, aí vai depender muito do caso a caso. E aí a gente está entrando numa esfera muito técnica do serviço de CMO as a Service. Então, não é essa a ideia aqui. Uma coisa que a gente fala também, muitas vezes o próprio CEO, ele usa ali, ele coloca o chapéu do CMO, né? Porque ele começa a empresa, ele vai sentindo as necessidades de divulgação, de promoção, de marketing, eu estou fazendo as aspas para quem está só ouvindo, né, da percepção de marketing do CEO, e ele não tem o conhecimento técnico exatamente para isso, né? Então ele está olhando para outra coisa, visão de mercado, ou conhecimento técnico da área dele, que fez com que a empresa fosse criada, mas ele acaba, né, assumindo várias funções, e o marketing é um dos chapéus que ele acaba colocando. E aí ele não tem esse cacuete técnico de marketing para conduzir uma agência, conduzir um departamento, e aí também quando ele se toca que ele precisa delegar esse chapéu, né, ou você deixa claro para ele que ele precisa delegar esse chapéu, é uma oportunidade de você conquistar ali um cliente como no modelo de CMO as a Service, né, Edu? Cara, tem um exemplo muito legal que eu só não vou citar nomes, né, porque né, não é legal, mas eu comecei a trabalhar numa empresa com a parte de e-commerce um ano antes da pandemia. Essa empresa ela era uma empresa 100% offline, varejo, e eles estavam pensando em expandir. Aí ou eles iriam para outra cidade, construíam um novo supermercado ali, ou iam para online. Era a pergunta que eles estavam querendo responder, né, para que lado seguir. E aí eles me chamaram, eu conversando a gente identificou que fazer um teste ali no Mercado Livre, nos marketplaces tal, seria baixíssimo custo, fácil, e ia nos dar um termômetro de que se aquilo lá tinha fit ou não. Né? Será que meu produto vende? Será que eu tenho consumidor para comprar isso? Será que sou competitivo de preço e tal? Fez o estudo, colocamos a curva A deles lá, uns 10, 15 produtos para testar. Vendeu no mercado no primeiro mês, um pouquinho. No segundo vendeu bastante. No terceiro vendeu muito. Aí a gente fez o quê? A gente validou. Tinha uma hipótese que funcionaria. Hipótese. Fizemos um e-commerce próprio. Eram 3 proprietários. Os 3 proprietários eles eram tinham pouco conhecimento, para não dizer nenhum, em marketing. E zero em e-commerce e marketing digital. Praticamente zero. Conheciam muito pouco. E com o tempo, né, as reuniões serviam muito para essa transferência de conhecimento. Então, a gente foi juntos em eventos do setor, a gente comprou cursos de e-commerce para funcionário, os donos fizeram o curso, estavam junto, acompanhavam. Então, há discussões até de logística do escritório, aonde colocar as coisas, um custo que ninguém faz, que quando você começa no e-commerce a escalar é perigoso, é embalagem, por exemplo. Então, eu parei uma hora lá e a gente fez um curso de embalagem, 3% do faturamento a gente gastava com embalagem. 3%. Você está falando de varejo, que às vezes a margem é 10%. 12%. Um varejo muito fera é 12%. Às vezes nem isso, às vezes é menos de 10%. Você está gastando 3% de embalagem. Por quê? Passava um monte de fita, caixa não sei o que e tal. Aí a gente fez a Amazon hoje, não sei se todo mundo conhece o case da Amazon, mas é tudo robotizado. Então, assim, tem uma caixa de 10 centímetros, o adesivo é 10 centímetros, vai em cima ali, tem o tamanho. Então, assim, já é tudo mínimo que precisa para aquilo, para embalagem, né? Então a gente conseguiu reduzir de 3 para 1. Então, assim, teve 2 ganhos, né? 2% de ganho com embalagem. E aí eu fiquei 6 anos com essa empresa. Aí a minha saída foi o quê? Contratação de um gerente de marketing, que foi entrar no mercado, contratou, fiquei mais um tempo com eles, e eu saí. E hoje, vendo a empresa do jeito que está, continuando a crescer, pô, isso é muito legal, entender que o nosso papel é ajudar quem está afim de ser ajudado, de quem está afim de ouvir, de quem está afim de falar assim, cara, te contratei para você resolver um problema, não para eu falar para você qual é a solução. Então, se fosse para fazer uma solução, eu faria. Então, é isso. Agora, vai ter discussão, vai ter eu acho isso, eu acho aquilo, azul, vermelho, bonito. Isso vai ter, normal. Isso é. Mas desde que a discussão seja num nível interessante, onde todo mundo está no mesmo degrau para discutir ali, para crescimento, cara, é fantástico, né? Então, acho que valeu trazer esse exemplo aqui, porque acho que tem tudo a ver com isso, né? Então, os 3 diretores nessa época lá, o diretor comercial, o CEO e o diretor de vendas, eles participaram do processo
Por quê? Porque eles precisam entender como funciona. Quando eu saí, o e-commerce representava mais de 30% do faturamento da empresa. Era zero. Representava 30 de alguns milhões. E aí, assim, não dá para deixar isso para um carinha do marketing, entendeu? Tem que entender, porque é varejo, mas é outro mundo. O e-commerce, assim como você tiver representante, tiver inbound, são outros negócios, você lida de outra forma, né? Tem as especificidades. E se o senhor não está afim de isso e entender, ele não vai conseguir cobrar. Então, acho que uma das funções fundamentais nossa nesse processo é isso. Professor. Nós temos que ser um pouco de professor ali, para transferência de conhecimento, de know-how, ajudar. Então, acho que é um pouco disso. E é muito legal você falar isso, porque a partir do momento que na reunião de prospect, na reunião de negociação, você deixa claro que o teu papel é fazer essa transferência de conhecimento, ele entende que ele vai ter um ganho, independente de continuar com você ou não. Você tem uma diminuição do risco percebido na contratação. Sim. Coisa que não acontece quando tem agência, por exemplo, porque a agência assume uma questão operacional e a troca da agência acaba sendo muito dolorosa, porque você perde aquele conhecimento que a agência está executando. Não estou falando mal do modelo de agência, pelo amor de Deus, né? Aí a galera pega só um corte disso que eu estou falando. Não é isso. É que é o modelo, como funciona, e ele é um modelo necessário e funciona muito bem em vários segmentos, em vários momentos. Mas tem alguns momentos que não funciona e tem alguns momentos que gera uma dor, gera machuca um pouco o empresário que está fazendo essa contratação. A gente, como profissional sênior de marketing, a gente tenta trazer essa percepção de, a tua equipe vai ter ganho com isso, você vai sair do ponto A, vai chegar no ponto B, você vai ter esse ganho de cultura, a gente vai começar a analisar esse número, a gente vai botar uma cultura de validação de hipótese, que é uma coisa que muitas vezes não tem. Então, beleza, a gente tem esse número, esse resultado. E se a gente fizer tal coisa? Como que a gente vai medir se deu certo ou se deu errado? Para dar certo tem que acontecer isso, para dar errado tem que acontecer isso. E aí o próprio time, a própria empresa vai tendo esse ganho de cultura, vai tendo esse ganho de conhecimento. Então você faz um papel ali muito professoral mesmo, de explicar para quem está na operação onde tem que olhar, como tem que olhar, que dado que tem que prestar atenção. Então, isso é um ganho, uma entrega de valor que tem que ficar claro, primeiro, para quem compra, mas principalmente para quem vende. Né? Se para quem vende não está claro, imagina como vai ficar claro para quem compra. Então, acho que isso é importante a gente deixar claro também na hora que a gente se posiciona como um CMO as a Service. O Temer tem um último ponto, só para encerrar essa parte, que eu já conheci muitos empresários que na reunião de venda, eu fiz venda há muito tempo, fui closer muito tempo aqui, e eu escutava assim, cara, mas você vai me trazer ideias? Nossa, sim. Não, porque a agência minha não traz ideias. A agência só tira pedido, não faz coisa nova. Eu tenho que pedir para ela. Aí eu falava, olha, você quando contratou a agência, isso estava claro para eles, né? A gestão da sua empresa, qual a participação que a agência tem nessa gestão? Porque para dar ideias, esse cara precisa estar respirando um pouco o seu mundo, está dentro da sua empresa, pelo menos uma parte do tempo, e você tem que dividir com ele as coisas importantes da sua empresa para ele entender e conseguir trazer. Então, acho que a agência tem esse problema. Ela não é bem entendida no que ela tem que fazer. Qual que é o meu objetivo como agência? Né? Não é ser um consultor, nem o seu gerente de marketing. Posso fazer isso? Não sei. Se for bem conversado antes, se tiver alguém exclusivo lá dentro com esse perfil, sim. Se tiver o contrato, né? Se eu estiver ganhando por isso, tudo bem. O que acontece é que muitas vezes não é pago, não é remunerado esse trabalho. Isso, e a agência não é isso, né? A agência é uma agência, ela agencia, né? Por isso que é o nome agência, né? Ela não é, o foco dela não é esse, né? O foco dela é receber uma demanda X, um briefing lá, uma demanda, um problema, e de uma forma criativa, de uma forma lá, resolver esse problema. Então, acho que é isso. Mas, Temo, o pessoal tá ouvindo aí, tá vendo a gente falar de um monte de coisa, um monte de dificuldade, um monte de... O pessoal pode estar meio perdido. Pô, mas será que eu consigo fazer isso? Para onde eu vou? Qual que é a boa notícia, né? Academia Marqueteiros, acho que é um lugar onde a gente está, onde a pessoa consegue ter muito disso que a gente está falando, ou seja,
pessoas, empresas, discussões, conteúdo. É isso, né? Foi para isso que a academia nasceu, certo? O nosso objetivo da academia é, primeiro, ter esse ambiente de discussão e, segundo, ajudar os profissionais de marketing que querem ocupar essa cadeira mais estratégica para poderem se tornar profissionais mais relevantes para os clientes. Então, assim, é entender que para a gente conseguir chegar nesse ponto de relevância, a gente tem que falar mais de negócio, a gente tem que falar mais de marketing de uma forma mais acadêmica e estudar o marketing com uma certa disciplina e constância, era essa palavra. Então, a brincadeira da academia de marqueteiro é um ambiente onde a gente tem estudo, a parte acadêmica, né, de academia, e também a parte de constância de trabalho. Então, um dos produtos que a gente tem dentro da academia é justamente uma mentoria para profissionais de marketing que querem atingir esse status de poder trabalhar de forma mais estratégica. A ideia de se tornar cada vez um profissional mais relevante, e aí a gente para de jogar naquele jogo de fazer entregas pontuais e operacionais e passa a jogar um jogo de entrega de alto valor, né, por um custo mais alto, uma entrega de alto valor e num lifetime, né, numa jornada de retenção do cliente muito maior, porque a gente acaba sendo cada vez mais relevante e necessário dentro das empresas, dentro dos clientes que a gente acaba atuando. Então a gente está falando ali de contratos para 1, 2, 3 anos, é uma coisa muito mais a médio e longo prazo. Então a gente consegue trabalhar esse LTV do cliente de uma forma muito mais consistente. Então, o objetivo da academia é justamente auxiliar o profissional de marketing a ocupar essa cadeira e, consequentemente, ao ocupar essa cadeira, ao se posicionar como um profissional de marketing, melhorar o mercado como um todo. Então, ele conseguir ter demanda, gerar demanda de marketing, capturar a demanda de marketing, e quando não conseguir absorver toda a demanda, ele desdobrar essas demandas, né, cascatear essas demandas para outros profissionais que ele confia. Então, a ideia da academia é justamente montar esse grupo para a gente poder conversar a respeito de marketing e trocar oportunidades de marketing e ter esse processo de mentoria, inclusive enquanto estiver atendendo clientes, né? Dentro da mentoria, você não precisa só trazer o seu posicionamento como profissional, mas a sua questão a respeito de clientes, né? Alguma dúvida, algum auxílio ali dentro. Então, esse que é o objetivo da academia. E, para quem quiser fazer parte, a gente tem ali tem um formulário de interesse no site, tem um QR Code aqui aparecendo na sua tela, mas se você quiser entrar lá em www.academiademarqueteiros.com.br, marqueteiros com K.com.br, você pode clicar no Saiba Mais lá, chamar a gente no WhatsApp ou preencher o formulário, e aí você entra no nosso CRM, a gente entra em contato com vocês. Vai ter link aqui na descrição. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai ter o link também. Se estiver na Apple, vai estar link na descrição do podcast. Se você está no YouTube, enfim, tem link aí em todo lugar. E vem falar com a gente. Se você tem interesse em aumentar o seu ganho, o seu faturamento a partir de uma entrega de maior valor, a academia é justamente para isso, certo, Du? Eu acho que o tema é um próprio exemplo disso, né? A minha transição é recente, mas de maio, final de maio, de junho para cá, que é julho, agosto, setembro, 2 meses e meio, eu tinha 0 clientes, hoje tenho 3 clientes. Esses 3 clientes são quase o dobro do que eu ganhava como account manager e tinha um salário até bom, né, pelo mercado, a gente conhece como é o mercado. Então, se você hoje está aí na empresa, tem um cargo ou tem uma agência e você tem essa ideia, cara, é possível você aumentar o seu faturamento, aumentar o seu dinheiro que você põe no bolso, né? Trabalhando dessa maneira. Tem mercado para todo mundo, quanto mais gente melhor, porque a gente vai melhorar o mercado e não precisa brigar por causa de cliente, que tem gente sobrando. O que importa é a gente saber se posicionar de fato e entregar resultado. E é isso. O que eu acho mais mágico, assim, a gente como marqueteiro,
acaba entrando muito naquela briga de rasteira, principalmente agência, né? Que tem muito entrante, pouca barreira, aí todo mundo faz tráfego pago, todo mundo faz conteúdo para Instagram, e é uma coisa que todo mundo precisa, e aí ninguém faz tão bem, mas eu faço melhor, mas o meu dá mais resultado, o coleguinha tá olhando o resultado errado. No CMO, como a gente está trabalhando uma questão de maturidade de mercado, num mercado mais empresas que estão ali 5, 10, 15 anos já no mercado e requer essa maturidade, a gente está falando com outro nível ali, e quanto melhores CMOs as a service tem, mais mercado se abre para novos CMOs as a service. Então a gente entende que é um jogo onde todo mundo acaba favorecendo. É preciso incentivar o concorrente, entre aspas, estou fazendo aspas de novo aqui, o concorrente de CMO as a service a prosperar, porque esse CMO ele ajuda a educar o mercado. Então a gente pensar em mercado de startup, SaaS, modelos de empresas de tecnologia que estão ganhando escala, início de ganho de escala, quanto melhor elas entenderem que esse modelo de CMO as a service cabe para elas, quanto melhor o CMO as a service fizer um bom serviço para elas, melhor o mercado enxerga esse profissional e mais demanda a gente acaba tendo para esse profissional. Então, assim, é fundamental a gente ter esse entendimento de que a gente não precisa falar mal do coleguinha do lado para crescer, muito pelo contrário. Né? Quanto o coleguinha cresce, a gente melhora o mercado e cresce todo mundo. De novo, a gente está falando de um modelo de trabalho que é para um LTV longo. Sim. Sabe? Então, assim... E não é volume, né, Temo? Você não vai ter 60 empresas, entendeu? É isso. Você não quer atender 40 clientes. Não é isso. Sabe? Não é, a gente não está indo para esse lado. Você quer atender 5. Sabe? Você quer atender 7 no máximo ali, dependendo do modelo. Para trabalhar muito, você vai querer atender 7, 8. Entendeu? Você tem um teto ali que você vai acabar atuando, entendeu? Então é inevitável a gente. Nossa, tá faltando a palavra do. Quando você transborda, inevitável você transbordar demanda. Era essa palavra que estava faltando. Você vai ganhar sem trabalhar. Você vai transbordar e vai ficar com uma parte da receita, às vezes, sem nenhum esforço, inclusive. Sim, é isso, porque daí existem formas de remuneração a partir, ou você entra como um conselheiro, né, do transbordo que você está fazendo. Existem outras estratégias de remuneração que pode funcionar bastante para você, e não é modelo de pirâmide, tá, gente? Não é. É importante falar que não é o modelo de pirâmide, nada disso, não é, assim, é dedicação de tempo e esforço mesmo. Por exemplo, para ter uma ideia, a gente está com um cliente agora que foi indicação de um cliente, né? E que por motivos até de concorrência, esse cliente a gente não consegue atuar, porque a gente já tem um cliente no meu segmento e na região próxima, e eu preciso passar para alguém. E é um cliente ali de um contrato de 7, 8, sei lá, quase 10 mil reais por mês. Sim. Então, você imagina você ter 4 clientes desse, ganhar 40 mil reais com 4 clientes, você vai trabalhar 2 dias na semana, 3 no máximo. Aconteceu comigo também. Eu estou com uma demanda de uma empresa de tecnologia que veio com uma solicitação, só que com uma carga horária maior, eu não consigo atender e ele está pedindo para mim. Entendeu? Não tenho, assim, não tem para quem passar. Boa. A academia está aí para isso. Daqui uns 6 meses esperamos estar aqui de volta com esse Tinder profissional do academia. Mas a diferença, porque é difícil a gente indicar, né, gente do marketing. Quem é do marketing sabe. Prestador de serviço como um todo, né? Sim. E a ideia da estrutura da academia é a gente manter um mínimo controle na indicação. A gente está com uma proximidade, né? A gente tem um vínculo com quem a gente está indicando, né? A gente vai ali ter uma conversa pelo menos mensal de resultado a respeito daquele cliente que teve. Então tem um outro processo, tem uma outra formatação. Boa. Então é também uma questão de segurança, né? Isso aí. Vamos para o próximo item? Vamos, eu até me perdi de onde a gente estava. A gente estava falando do profissional ali, né? Do mercado, oportunidades e tal. A gente começou a entrar um pouco no CEO, né? O que ele acumula chapéu. Então vamos falar desse perfil, né? Qual que é o perfil do empresário que precisa? Então, assim, quem é o cara que vai assinar o contrato com você? Por que ele precisa de você? Quem é? O que ele não precisa ter, que ele não pode ter?
Vamos falar um pouquinho disso aí. Na Boa, sua opinião, o que você acha? eu acho que você definiu muito bem com a frase que ele quer ser ajudado. Acho que isso já é bastante importante. Ele não quer que você. Ele quer ajuda para que você identifique o problema que ele tem e consiga resolver o problema que ele tem, e não que você execute a solução que ele imagina que seja É. ideal. Será Acho que que pode pôr no contrato isso? seria ótimo, né? Mas, Cláusula 1. mas isso é um tipo de consciência que se consegue tomar na conversa de vendas ali na coleta de briefing, né? Total. No spin selling ali. É, Durante essa conversa a gente consegue captar isso, se o cara tá aberto ou não, ou se ele já acha que a solução dele é muito boa e que o problema dele é muito pontual. sim. Então, isso a gente tem que trazer uma intencionalidade e, de novo, alinhar a expectativa. Mas, assim, para a pessoa ter esse nível de consciência, ele requer uma maturidade Total. empresarial e uma maturidade de marketing, né? Então, ele não pode ser nenhum aventureiro, tem que ter ali um conhecimento razoável do que é a função do marketing e como atuar com o marketing, mas precisa entender, ter a noção que o marketing não é algo residual, né? Não é algo que faz o produto, não sei o que lá, agora preciso vender, então chama alguém de marketing. Não é Isso. isso. Né? Então, acho que é isso. É um cara que ele valoriza uma visão de fora, isso também é legal, porque o CMO ele fica com um pé dentro e um pé fora, então ele valoriza essa visão externa, ele valoriza quem está ali olhando no mercado. Tem ali uma necessidade ou uma preocupação de não inflar muito a folha salarial, com questões né, que a gente falou lá no começo. Então, acho que é mais ou menos por esse lado, né, Du? E assim, eu acho que tem um outro ponto importante também, que a gente tem um receio, um medo de perder um contrato por causa disso. Então, assim, eu já tive muito isso, já passei muito por isso, de você ter uma empresa com potencial, que consegue te pagar, que vai ser muito bom, mas que vai te dar uma dor de cabeça que você já sabe. Você na reunião de venda, você olha e você vê o cara lá, É o perfil cilada, dele. Bino. Você sabe que é uma cilada, só que você fala, estou precisando de um dinheiro, preciso pagar os meus funcionários, as minhas contas, o meu aluguel e sei o quê, vou botar para dentro e vamos ver o que dá. O que acontece é que se isso fosse uma exceção, até que ok, mas daqui a pouco você está com 10 clientes desse, 5 clientes desse, e aí a sua vida vira um inferno. Sim. Tudo que você não queria é o que você vai viver todos os dias. Então, assim, imagina você ter 4 clientes, onde os 4 são iguais. Gosta de falar como fazer o anúncio, a cor do anúncio, a fonte tá grande, faz para mim o anúncio dia do índio, não sei o quê. O cara pede um monte de coisa e ele acha que tá pedindo. Você imagina nesse volume de você ter, ou seja, tudo que a gente falou até agora, que em 50 minutos não valeu de nada. A sua função não é nenhuma. Você vai ser uma agência ali, um treinador de pedido, um estagiário e tal. É difícil você tomar essa decisão de falar muito obrigado. A gente, cara, aqui dentro, por algum motivo, você vai ser muito educado, evidentemente, vai saber dar uma saída honrosa e legal para o cliente, mas, cara, não continua. Sim, se você percebe que esse cara tem um perfil muito tubarão nesse sentido, de querer impor as regras, de querer falar que ele manda, ele assina, ele tal, vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí 5 mil vai ser caro, 8 mil vai ser caro, 10 mil vai ser caro. Qualquer valor que você receber vai ser caro para você. E você vai entrar naquela ditadura da aprovação, né? Do que o cara fica pedindo para você fazer um monte de coisa, fica pedindo para você fazer um monte de coisa, você se afoga para atender o pedido dele, aí ele pede para alterar as coisas que ele mesmo pediu, você entra nesse modus operandi, o contrato já não se paga e depois ele reclama porque você não está ofertando coisa nova. Então, só para finalizar esse ponto, assim, a Academia do Marqueteiro ela tem uma função que é justamente o que a gente falou agora há pouco, né? Porque se a gente melhorar o mercado, se a gente melhorar os marqueteiros melhorarem os empresários tiverem esse contexto, tudo vai ser mais fácil para todo mundo. Então a gente vai conseguir fazer tudo que a gente falou até agora da melhor maneira, né? Não vamos ter que ficar no cabo de guerra falando com o empresário, puxa aqui, puxa dali, eu puxo, ele puxa. Então, mercado educado é bom para todo mundo e tem espaço para todo mundo, né? Nós não estamos no mercado pequeno, nós estamos no mercado gigantesco. Então,
Cara, é isso. Como será que está esse mundo corporativo hoje, né? Será que essas novas gerações assumindo as cadeiras importantes, diretoria, presidência de empresa, será que eles veem isso? Será que é mais fácil ou é mais difícil? Então, assim, acho que é um ponto também bastante interessante para a gente pensar aí e refletir um pouco. Eu acho que é fundamental a gente fazer esse trabalho de educação de mercado, assim, sabe? É fundamental a gente entender em qual mercado a gente encaixa primeiro. Esse mercado ascendendo, chamando a atenção de concorrentes, entendendo isso, todo mundo vai querer seguir este mercado. Então, é bem importante a gente fazer esse trabalho. A gente tem. Exatamente. Eu estava olhando a pauta aqui e a gente tem outros tópicos que a gente queria abrir, que é basicamente entrar numa esfera de como é o trabalho de um CMO as a Service mais no detalhe, assim. Né? A gente sempre deixa a pauta mais extensa com medo de sobrar tempo e a gente sempre falha miseravelmente porque sempre acaba faltando tempo. Então, acho que a gente podia tornar um outro episódio, né? Criar uma parte 2 aqui, e aí a gente entra efetivamente no como é o trabalho de um CMO as a Service, como estruturar, né, o seu produto, como estruturar o seu portfólio de produtos ali dentro de CMO, dentro desse modelo, e aí a gente volta com isso no próximo episódio. Lembrando, né, de novo, né, é isso que a Academia de Marqueteiros faz. Tá? É exatamente esse ponto aqui que a gente vai ajudar, vai acompanhar num modelo de mentoria. Tudo que a gente está falando aqui, a gente fala porque a gente entende que faz parte do nosso papel de melhoria de mercado, tornar esse conhecimento público, mas a gente entende também que existe um nicho de mercado que tem pressa e recurso para investir, para economizar esse tempo para chegar num ponto. Então, mentoria sempre é isso, né? Você está comprando tempo, né? Quem fez mentoria sabe como é que é, e a ideia é exatamente essa. Então, acho que a gente pode. A gente tem que deixar claro o motivo da academia, né? Que é esse. Mas para falar mais sobre como é o modelo de trabalho ali, eu acho que vamos dividir numa parte 2. Senão a gente vai atropelar muito aqui, vai faltar informação, né, Edu? É isso que eu falei. Mesmo que a gente estender mais uns 20 minutos, só a parte de como é o trabalho, a gente vai ter aqui, só pelo nosso histórico, pelo que a gente vem fazendo aqui, nós vamos ter meia hora para falar disso. Acho que vai ficar corrido, né? Vai ficar muito ruim, vai perder conteúdo. Acho que a gente não estamos na TV que tem tempo para cumprir, podemos fazer outro episódio, não tem problema, né? E só para deixar aí, já deixar fazer um teaser, né? O que a gente tinha, um spoiler do que a gente tinha planejado é falar como é o trabalho de um CMO as a Service, como estruturar o trabalho de um CMO e como buscar captar as primeiras oportunidades e se posicionar como um CMO as a Service. Mas isso você vai ver no episódio número 2. Tipo, é isso aí. Só depois do intervalo. Porque tem que mudar o nome do episódio, hein? Tem que mudar o nome do episódio, parte 1. É verdade, vou ter que mudar. Editar as ferramentas aí. A gente falou de futuro da profissão, aí vamos mudar. Vai ter que mudar, não vai dar certo. E a gente vai fazer bastante disso também, tá? Quando vocês virem aí nas redes que a gente tem uma ideia de pauta e o nome de um episódio, pode ser que fuja bastante a entrega pro final. Pode ser que tenha mais ou menos ou coisas diferentes. Mas a ideia é que, né, assim, o importante é você entender o nível de profundidade que a gente sempre vai querer trazer para todo episódio. É daqui para melhor, assim, a gente vai construindo. A gente está no 4º episódio, não pretendemos continuar aí por bastante tempo. Então, mas fazer episódios atemporais que você pode ouvir, né? Se você estiver chegando hoje, conhecendo a gente por esse episódio e você, né, a gente está agora em setembro de 25, se você estiver conhecendo a gente em 26, 27 por esse episódio, quiser voltar no episódio 2, episódio 1, a gente acredita que ainda vai fazer bastante sentido, a não ser que acontecer alguma outra, né? Catástrofe, né? Eu ia falar pandemia, alguma coisa assim, né? Mas dificilmente não vai mudar muito. Mas esse é o propósito, tá? Esse é o objetivo.
como a gente fala, o que a gente acredita é na transferência de conhecimento. O nosso trabalho como CMO as a Service, a gente aplica isso. No podcast, a gente aplica isso. E na academia, na mentoria da Academia de Marqueteiro, a gente aplica isso porque a gente acredita que é dessa forma que a gente começa ali a trabalhar não um legado, mas uma melhoria, né, para mais pessoas, né? Uma semente, né? Uma semente. Uma semente, é isso. A gente vai plantando essa semente. Certo? É isso, então. Beleza, então. Sim, vamos. Pelo menos a gente está cumprindo o prazo dos episódios de 1 hora, né? A gente dividiu em 2, mas cumprimos 1 hora, terminamos. O máximo que pode acontecer é a gente atrasar, né? Lembrando que é sempre às 15 horas na sexta-feira, mas às vezes pode ter algum problema técnico que a gente atrasa ou não, mas aparentemente até isso, essa pontualidade a gente está conseguindo. Tá bom. Beleza, turma? Obrigado. Até semana que vem. Quem quiser saber mais da Academia de Marqueteiros, entre em contato com a gente aí através das redes sociais e a gente se vê no próximo episódio. Boa.